Vamos juntos caminhar para a eternidade. Feliz em ter você aqui. Fique até o final que Deus com certeza quer falar ao seu coração nesse vídeo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a humildade de Jesus. O quanto nós podemos aprender com isso, o quanto nós podemos aprender com Ele sobre isso. Quero ler um versículo que está em Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus disse: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Mas vamos voltar lá para o jardim para ver aonde surgiu o oposto, que seria o orgulho. E o orgulho é algo que nos afasta do Senhor, é algo que nos separa do Senhor. Lá no jardim, Deus criou Adão e Eva e colocou eles para desfrutar da terra, para desfrutar dos animais, desfrutar da natureza. A Bíblia fala que todos os dias o Senhor passeava no jardim para conversar com eles, para se relacionar com eles. Só que no jardim havia uma árvore, que era a árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. E de todas as coisas que haviam no jardim, o Senhor pediu para eles: nessa vocês não podem tocar. Deus estabeleceu um princípio de obediência sobre aquela árvore. Mas havia uma serpente lá no jardim que, vocês sabem, né? Tentou a Eva e a Eva cedeu. Então a Eva foi e comeu do fruto, porque a serpente prometeu que se eles comessem do fruto, eles saberiam mais do que Deus, tudo se revelaria para eles e eles poderiam ser iguais a Deus. Só que não foi bem isso que aconteceu. Quando eles comeram do fruto, houve uma quebra de aliança, houve uma separação entre eles, que eram santos, que eram puros, que estavam lá como criaturas perfeitas de Deus, porque o orgulho entrou, o pecado entrou através da serpente. Através desse ato que a Eva fez, foi quando o pecado entrou no mundo. E a partir desse momento, né, Lúcifer estava no céu. E quando isso aconteceu, o Senhor expulsou ele do céu. Então, 1/3 dos anjos foram com ele para o inferno e houve essa separação entre o bem e o mal. E desde lá começou a reinar o pecado. O pecado nada mais é do que tudo que nos afasta de Deus, tudo que entristece o coração de Deus. Isso é o pecado. Então, o orgulho começou lá no jardim, quando Eva e Adão decidiram não obedecer ao Senhor e ouviram a serpente e quiseram ser iguais a Deus, aonde começa também uma disputa, né? Quando eu quero ser igual a Deus, é porque eu não aceito estar debaixo da autoridade de Deus. Então, o orgulho começa por aí, né? Quando eu desejo ter mais, desejo ser melhor do que alguém, quero ter mais do que alguém, porque eu sou o melhor, porque eu mereço. Nesse momento, então, houve uma quebra de aliança entre Deus e o homem. E aí, logo depois, passando já para Jesus, né? Houve toda essa parte do Velho Testamento, onde o acesso a Deus por causa do pecado era somente através de um sacerdote, através de um intercessor. Nós não tínhamos acesso a Deus. A partir do momento em que ele envia Jesus, Jesus passa a ser o sumo sacerdote. Então agora nós temos acesso direto a Deus novamente pelo sacrifício de Jesus. Então Jesus acaba sendo o nosso melhor exemplo para se embasar nessa história aqui. Por isso que o título é A Humildade de Jesus. Porque ele, sendo Deus, decidiu descer do céu e se tornar homem como nós para morrer no nosso lugar, para reestabelecer a aliança que Deus havia feito com a humanidade, mas que tinha sido perdida lá no início. Então Jesus vem e reestabelece a aliança e agora nós temos um livre acesso ao Pai. Nós podemos falar diretamente com Deus, nós não precisamos de um sacerdote para pedir por nós, para interceder por nós. Mas como que nós podemos buscar a humildade de Jesus? Como que nós fazemos para no nosso dia nós aplicarmos a humildade de Jesus? A palavra que nós lemos antes ali diz que ele fala, né? Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração.
Então nós devemos aprender com ele a ter humildade e mansidão de coração. De todas as formas que Jesus sempre se revelou enquanto esteve aqui na Terra, ele sempre foi uma pessoa que, quando a gente lê a Bíblia e as histórias, ele sempre foi uma pessoa muito humilde, uma pessoa muito paciente, uma pessoa muito mansa. Todos queriam estar com Jesus, uma pessoa muito sábia. Então é exatamente esse tipo de pessoa que nós devemos buscar a ser também, como Jesus. Mas de forma prática, como que nós podemos buscar a humildade? Sendo servos uns dos outros, amando uns aos outros. Como que eu posso servir o meu próximo? Dando a vez a ele, cedendo a minha vontade muitas vezes. Nós aprendemos com a humildade de Jesus que ele sempre foi uma pessoa que falava nos momentos certos. Jesus não saía falando pelos cotovelos. Ele não precisava estar certo o tempo todo. Por muitas vezes a gente vê Jesus ficando mais calado do que falando, porque ele só falava nos momentos certos, só falava quando realmente tinha que falar, e falava algo com sabedoria. Nós precisamos também ter um coração disponível. Coração disponível é aquele que está sempre disposto a ajudar quem quer que seja uma pessoa que eu conheço, seja a pessoa que eu não conheço, ao necessitado, a todo aquele que pede ajuda. É uma pessoa que está sempre disponível a ajudar, sempre pronto para ajudar. Uma pessoa compassiva. A pessoa compassiva é aquela que tem compaixão. A compaixão é muito parecida com a empatia, né? Se colocar no lugar do próximo. Ter compaixão pela situação de que a pessoa está passando. No momento da enchente, nós vivemos muito isso, né? Podemos testar muito essa humildade de Jesus, sendo servos uns dos outros, tendo um coração disponível, muitas vezes largando a casa, largando tudo para ir ajudar, sendo compassivo. Na época da enchente, nós ficamos isolados aqui no município e eu lembro que a minha casa não foi atingida, mas dos meus pais foram, de vários parentes foram, e eu senti uma angústia tão grande naqueles dias, tão grande, ao ver todas as pessoas perdendo tudo, as coisas que a gente leva anos para conquistar, coisas materiais, mas que levam um determinado esforço para a gente conseguir. E naqueles dias eu lembro que eu fiquei muito angustiada, muito mal sobre tudo isso. E o Senhor constantemente falava ao meu coração: eles não perderam nada, porque se eles têm a mim, eles têm tudo. Eles não perderam nada, nada do que é material tem valor, o que tem valor é a minha presença. Então, esse foi um momento muito prático de todos nós exercer a compaixão, de todos nós doarmos algo, de todos nós participarmos junto com os nossos irmãos de toda essa dificuldade. Em Provérbios fala também que o sábio, ele escuta mais do que fala. Fala também que numa multidão de palavras é muito fácil transgredir contra Deus. Então aquele que fala mais normalmente peca mais. É por isso que nós precisamos controlar nossa língua, é por isso que nós precisamos cuidar e falar só nos momentos certos, para nós acabar não transgredindo contra Deus e não perdendo a humildade. A sabedoria, também a humildade se treina quando nós, mais jovens, sentamos para ouvir os conselhos dos mais velhos, quando nós sabemos receber críticas, às vezes críticas difíceis, né? Mas a gente precisa disso também. É preciso humildade para receber críticas, às vezes críticas construtivas, onde vão nos fazer ir mais longe, onde a gente vai melhorar. Meu marido tem falado uma frase que faz muito sentido ultimamente sobre isso, né? Nunca aceite críticas de quem não construiu nada. Então, é algo que a gente precisa, né? Isso não quer dizer falta de humildade também. Quando a gente recebe uma crítica, a gente precisa analisar se a pessoa que está falando construiu algo, se a pessoa que está falando tem autoridade para falar sobre aquele determinado assunto. Nós aprendemos com Jesus também sobre a humildade em se calar no meio de acusações. Quando Jesus foi levado para ser crucificado, antes disso ele passou por alguns governantes, onde eles fizeram várias perguntas para ele. Ele estava sendo acusado de ter transgredido a lei.
E quando eles perguntavam para ele sobre isso, Jesus não respondia, porque ele entendeu que ele não precisava se defender. Então ele se calava em meio às acusações, porque aquele que tem um propósito, aquele que tem uma missão, ele sabe aonde que o Senhor disse que iria chegar. Então Deus já tinha prometido para Jesus que você vai lá, vai morrer por eles, depois você vai voltar para mim. Jesus já sabia do percurso que ele ia correr, então ele preferiu não debater, ele preferiu não se justificar, ele preferiu confiar no Pai, confiar na justiça de Deus que vê todas as coisas. Então a gente não precisa sair muitas vezes se defendendo, muitas vezes batendo boca desnecessariamente. Nós podemos também ter a humildade de ficar em silêncio, de ficar calado e deixar que Deus, que vê todas as coisas, nos justifica. Precisamos nós mesmos querer fazer justiça própria com as nossas mãos. Nós precisamos é confiar que o Senhor vai fazer justiça por nós. Alguns anos atrás, nós recebemos uma acusação muito grave sobre o nosso casamento e nós podemos testar, colocar à prova isso que a palavra diz sobre exercer a humildade ficando calado. E no primeiro momento, quando a gente fica sabendo das coisas, a gente quer agir pelas nossas próprias emoções, sentimentos, a gente quer fazer justiça própria, quer tirar satisfação, quer ir resolver. Encontrei uma outra forma de acalmar o meu coração, que quando acontece algo desse tipo, eu prefiro ir conversar com Jesus. E eu conto tudo pra ele, tudo que tá passando, mesmo sabendo que ele sabe de todas as coisas. Eu conto com detalhes tudo que tá acontecendo, como é que eu tô me sentindo a respeito. Jesus acaba sendo meu psicólogo nessa hora. E ele quer esse tipo de relacionamento com a gente. A gente que às vezes não conta porque ele já vê todas as coisas, ele já sabe de tudo. Mas não, ele quer esse relacionamento, onde a gente chega para ele e conta as nossas dores, as nossas frustrações, as acusações que fizeram contra nós e pede para que ele seja nosso advogado. A palavra diz que ele é o nosso advogado e ele intercede por nós. Eu encontrei esse lugar onde eu vou conversar com Jesus e conto todas as coisas, tudo o que aconteceu. E no final da conversa, eu sempre peço para ele uma resposta através da sua palavra. A sua palavra é como flecha. Ela sempre vem certeira. E várias vezes eu já tive esse tipo de experiência que precisava de alguma resposta do Senhor, orava sobre isso e abria a palavra e achava um versículo na minha cara, assim, que era exatamente aquilo que eu precisava ouvir como resposta. E foi exatamente isso que aconteceu nessa época. Eu falei com Jesus, pedi para ele me dar uma resposta e através da sua palavra eu abri a Bíblia. Eu vou colocar aqui embaixo qual é o versículo que ele me passou, porque eu não lembro de cabeça. Mas foi algo no sentido assim de que eu não precisava me defender, que ele estava vendo todas as coisas e que tudo aquilo que as pessoas tinham feito, elas pagariam pelo que tinham feito. Então, ele é fiel porque ele vê todas as coisas, nada fica oculto diante dele. Então, nós não precisamos nos defender de absolutamente nada. Ele é quem nos defende, ele é quem leva as nossas causas. E é por isso que Jesus é um modelo perfeito. É para ele que nós temos que olhar e é por ele que nós temos que nos esforçar para ser parecidos com ele, para agir com a humildade, com a mansidão, com a paciência que Jesus tem e trazer isso para o nosso dia a dia e trazer isso para a nossa vida verdadeiramente. A palavra também fala que nós não podemos apenas ler a palavra, mas nós temos que ser praticantes da palavra. E é por isso que é importante nós ter experiências com ele em todas as áreas da nossa vida. Que nós possamos ser que nem Jesus, estendendo a mão a todos aqueles que pedem, a todos aqueles que precisam. Nós tenhamos um coração disponível, um coração humilde, um coração que atende o chamado do próximo, um coração que está disposto a servir. Muito obrigada por assistir. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe, que Ele se revele para você.